Olá, crianças, tudo bem? Hoje estamos aqui para matar mais um pouquinho da saudade, para mais um encontro, mais músicas, mais história, mais oração. Então, vem com a gente? Olá, hoje é eu que vou trazer a história para vocês e a gente vai estar nos próximos dias falando mais sobre Jesus, conhecendo um pouquinho mais da vida dele. Uma das últimas histórias do ano passado foi aquela que falou do nascimento dele, vocês lembram? Que é no Natal, que a gente comemora esse tempo, né? E agora a gente pensou em trazer para vocês algumas coisas da vida de Jesus, de quando ele era criança, bebê, depois quando ele foi crescendo, algumas coisas que ele foi fazendo quando ele já era adulto. E hoje a gente vai contar a história de quando ele era bem bebezinho, né? Então Jesus também foi bebezinho, né? Vocês viram que ele nasceu lá numa estrebaria, né? Com a mamãe dele, que era Maria, o pai José. E que Jesus, ele veio, né, como filho de Deus aqui para a terra para nos salvar, né? E por isso que a gente então lê sobre a vida dele, conhece ele e convida ele também para morar no nosso coração. Então, Jesus, quando era bem bebezinho, os pais dele levaram ele para a igreja. Na época chamava de templo. Tinha um homem chamado Simeão que gostava muito de Deus e ele morava no templo. Era como um pastor hoje, né? E Deus tinha prometido para ele que quando Jesus nascesse, ele iria conhecer Jesus. Então, naquela época, quando a criança nascia, os pais levavam ela para o templo, para a igreja, para apresentar para esse pastor, para ele fazer uma oração e consagrar, né, essa criança, dizer que essa criança é para Deus. E é mais ou menos que nem o nosso batismo aqui. Você sabe, né, que quando a gente é bebezinho, os pais, né, nos trazem até a igreja e a gente é batizado. Na época, as crianças não eram batizadas assim bebezinhas, mas os pais levavam elas para serem apresentadas. E aí, o papai e a mamãe de Jesus, né, Maria e José, levaram ele lá para o templo. Ele era um bebê bem pequenininho de colo. E aí, eles chegando lá, eles encontraram o Simeão, né? O Simeão estava lá. E o Simeão pegou Jesus no colo e ficou muito, muito, muito feliz, porque Deus tinha dito que ele ia conhecer Jesus quando ele nascesse. Então, o Simeão pegou Jesus no colo, orou por ele, né? E apresentou ele para Deus. Jesus foi crescendo, né? Foi virando um adolescente, vamos dizer um pré-adolescente. E quando ele tinha 12 anos, ele também foi para o templo. E aí ele já era maiorzinho, isso era na época da Páscoa. E aí Jesus, ele foi crescendo e ao mesmo tempo ele foi aprendendo muitas coisas sobre Deus. E quando ele tinha esses 12 anos, que ele foi lá para o templo, ele conseguiu falar com os pastores lá no templo, com os conhecedores da Bíblia, muitas coisas sobre Deus. E todos ficaram maravilhados e olhando, nossa, como esse menino sabe tanta coisa de Deus. Nossa, e ficaram, né, assim, espantados de como ele tinha conhecimento, né? E assim como Jesus, né,
conhecia a Deus e como Simeão queria conhecer também a Jesus, assim cada vez mais a gente deve conhecer Jesus, deve conhecer sobre a vida dele, conhecer sobre o que ele veio fazer para nós, né? E isso a gente vai vendo nas histórias na sequência, tá? Então que a gente cada vez mais possa conhecer Jesus e ter essa vontade de conhecer Jesus como Simeão teve, tá bom? Então, pessoal, chegou a hora da gente fazer a nossa oração. Vamos juntar as nossas mãozinhas, fechar os olhinhos e agradecer a Deus por mais um encontro, por mais um momento que a gente pôde conhecer um pouco mais da história e da vida de Jesus, do quanto é importante e do quanto é bom a gente andar com Jesus perto da gente em todas as coisas que a gente faça, seja elas coisas grandes ou coisas pequenas, mas sempre tendo Jesus dentro do coração da gente. Amém. Então, crianças, chegamos ao final de mais um cultinho. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, de quando ele foi apresentado na igreja. Hoje os procedimentos mudaram um pouquinho. As crianças não são mais apresentadas, elas são batizadas. Vocês têm em casa alguma foto, alguma lembrança do batismo de vocês? O papai e a mamãe já mostraram para vocês como é que foi o batismo de vocês? Fica uma sugestão de atividade para vocês fazerem com a família. Comentar e ver as fotos do batizado de vocês. Certo? Esperamos vocês então no nosso próximo encontro. Um beijo!